Quinta-feira, dia 13 de abril, começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal, que dá uma geral, um resumo dos principais assuntos da semana de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Sempre aqui os nossos debatedores Betão, o Ederson Lírio, e também José Raimundo, Zé Raimundo, que está falando, participando com a gente via link. De imediato já peço desculpas a todos os nossos telespectadores, por causa que uma gripe me pegou de cedo, mas está tudo bem. Você de casa pode participar enviando críticas, perguntas, sugestões pelo WhatsApp 985692926, 985692926 e também no chat do YouTube, no nosso Instagram, porque nós estamos ao vivo por todas as plataformas da TV da Banqueta, YouTube, Facebook, Instagram e também pelo canal 6 da NET Claro para toda Nova Lima. Como sempre, a gente fala a respeito da questão dos temas de Nova Lima e depois vamos aos temas nacionais. Essa semana nós vamos fazer diferente. Já vamos iniciar com os temas nacionais e um tema que movimentou bastante de 2 dias para cá foi uma decisão do governo Lula que resolveu... só pegar minha pautinha aqui, pessoal. O governo Lula resolveu o quê? Decidiu acabar com uma regra exclusiva para pessoas físicas que isenta de imposto as remessas internacionais com valor inferior a $50. Com isso, essa falta de isenção, né, voltaria a taxar, deixaria de ser isento de imposto as famosas compras via Shein, Shopee, AliExpress e tantas outras que virou moda no Brasil de uns tempos para cá. Começar com quem está do meu ladinho, Betão, sua opinião a respeito dessa decisão do governo Lula de deixar de isentar taxação desse tipo de compra até $50 para pessoas físicas, que vai pegar de cheio essas 3 empresas que são as mais famosas. Bom, boa noite a todos os telespectadores aqui do TV Banqueta, dessa revista eletrônica tão importante para a cidade de Nova Lima, né? Para a região também, para a micro-região aqui, e também através das redes sociais para o Brasil inteiro. Ô Fred, é muito importante a gente pensar também no processo de produtividade do país, né? Então, pensando nisso, o empresário Luciano Hang e empresários pedem a Bolsonaro ações contra a AliExpress, Shopee, Shein e Mercado Livre, isso lá atrás, né? Paulo Guedes, aqui na matéria, vai falando na Money Times, né, que é uma das plataformas ligadas à economia e também que serve de referência para os informes relacionados à economia. O que eu entendi desse movimento, que eu acho que já valeria a pena lá atrás acabar com isso? Porque você interfere de morte mesmo das empresas no sistema produtivo do país. Porque se você tem grandes corporações que vendem para o Brasil inteiro sem taxação, sem nada, você fere de morte as empresas nacionais, né? É óbvio que no primeiro momento, aquelas pessoas que consomem, eu dificilmente consumo nesses sites, né? Comprei muito pouco, mas talvez por falta de confiança, alguma coisa nesse sentido, mas eu não vejo assim um prejuízo nacional nesse sentido, sabe? Porque as pessoas precisam entender que quando você tem um consumo muito grande de produtos, né? $50 vezes 5 são R$250, né? Quando você tem um consumo muito grande nesse sentido, você acaba por não fomentar
o comércio local, a indústria nacional, e isso vai refletir exatamente na sua própria qualidade de vida e no seu próprio emprego. Então, com todos os defeitos, ou com todos os desafios ou defeitos que possa ter essa medida, eu acho que para a indústria nacional ela é muito importante, porque ela traz de volta, ou pelo menos tenta trazer de volta, o processo produtivo, pelo menos nesse sentido, porque o grande consumidor do país, né, é aquele consumidor que compra exatamente nas suas cidades, nas cidades pequenas, que vive o comércio, que vive a vida da sociedade de uma forma geral. Então eu não vejo assim que vai ter um impacto muito grande para as pessoas que compram, mesmo porque quem tem muito acesso a esse tipo de mercado também é uma parcela da população que tem um certo privilégio. Então não vejo assim um prejuízo muito grande, não. Já era acertado lá atrás, né? E agora, esse ano, o próprio Luciano Hang, que era um defensor do governo anterior e agora pede também, mais uma vez, ao governo atual que acabe com esse tipo de concorrência desleal, e exatamente nesse governo ele é atendido nesse sentido. E são os empresários e também as associações como Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Então eu acho que isso tudo vale a pena a gente discutir, mas eu acho que vale mais a pena a gente tentar restabelecer uma ordem de produtividade e recuperação da indústria nacional. Zé Raimundo, sua opinião a respeito disso, uma vez que o Fernando Haddad, ele falou que além da questão da indústria brasileira, é questão para aumentar a arrecadação do governo federal. Boa noite, Fred, Betão, um grande abraço para todos os nossos telespectadores que nos acompanham pelos canais de comunicação da TV Banqueira. Olha, Fred, são dois lados nessa questão. Tem esse lado que o Betão acabou de dizer, e eu que vivo no mercado brasileiro, que vivo trabalhando em função, gerenciando algumas empresas de fora de Minas Gerais, aqui no nosso estado, eu já senti na pele os dois lados, porque eu já trabalhei com as importadoras num período muito forte, onde se ganhou muito dinheiro, onde muita gente ganhou dinheiro, mas que também ajudou a atrapalhar muito a indústria nacional. Quebrou bastante gente, a indústria têxtil, principalmente, de confecção, que é uma área que eu atuo muito fortemente, ela foi muito prejudicada nessa época, como a indústria de brinquedos também foi, os eletroeletrônicos nem se fala. Tá? Então, você tem esse lado, que essa taxação, ela realmente, olhando pelo lado dos empresários brasileiros, é um socorro, é um pedido antigo, e isso é verdade que o Betão acabou de dizer, é um pedido antigo da indústria brasileira, dos empresários brasileiros, que são sufocados. Agora, nós temos que ver o outro lado. Esses empresários também, a indústria brasileira também precisa melhorar, Fred. Esse é um drama que a gente vive. Eu cito isso muito na carne. Por quê? Por que o produto importado, o mesmo produto, vou te falar de confecção, por que uma jaqueta importada, num determinado período no Brasil, custava 3 vezes menos do que uma jaqueta produzida no Brasil? Então, era questão de adaptação da indústria nacional, que depois desse boom dos importados, que durou de 2008 até mais ou menos 2014, 13, 14, e aí, com a taxação dos importados, essa coisa caiu, os importados hoje não têm mais essa força, a indústria nacional deu uma melhorada. Ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu melhorar o seu produto e baixar um pouco o seu ganho, né? A sua margem de lucro, porque esse é um problema do empresário brasileiro. Ele quer ter uma margem de lucro muito grande, muito alta, e isso envolve no preço final para o consumidor. Então, esse é um lado, é o lado de atender a indústria brasileira, os empresários brasileiros. Agora, tem um lado do povo, da população, e diferentemente do que disse o Betão, uma grande parte das pessoas que hoje compram pela internet e que usam muito a Shein e esses outros sites de compra, são pessoas de classe baixa, porque compram mais barato. Tá? Então, realmente, $50 para uma pessoa de classe baixa é muito dinheiro, porque dá R$250, mais ou menos, pouco mais que isso. Tá certo? Mas essas pessoas também compram R$250.
e vão em busca desses sites, porque lá encontram aquele mesmo produto que ela precisa para a sua casa, para a sua vida. Lá nos sites ela encontra num custo bem mais baixo do que numa loja física dentro das cidades. Então, tem esse outro lado. O que eu discordo da situação é apenas o Fernando Haddad, nosso ministro da Economia, dizer que essa ação vai também acudir à economia nacional, ao custo de o governo. Então, aí está errado. O governo tem que se virar e diminuir o seu custo. Tá certo? Não é atingindo o bolso do consumidor que ele vai conseguir reduzir o seu custo, não. Então, são os dois lados. De um lado, está atendendo os empresários, a indústria nacional, legal, mas, do outro lado, está prejudicando, sim, a população. Eu, particularmente, como o Betão, talvez como você, nem sou muito de compra na internet, não. Prefiro a compra física, prefiro ir na loja, comprar o meu produto, escolher. É questão pessoal de cada um. Mas existe uma parcela muito grande da população que compra pela internet, e não só pela facilidade, mas muito pela questão de melhor condição de preço. Então, são os dois lados, é uma polêmica aí que o governo está fazendo. De qualquer maneira, o governo está taxando e está prejudicando, sim, uma parte boa da população. Isso tem que ser dito. Minha opinião, eu acho que foi uma medida assertiva do governo Lula. Eu acho que era uma concorrência desleal. Vamos falar da nossa casinha aqui enquanto comerciante. A pessoa vai comprar na Shopee ou em outros sites parecidos, quer comprar na Midéia, que é uma loja pequena de roupas, ou na Casa Atenas, ou na Casa Estrela, e por aí vai. Então acho que foi uma medida bem assertiva do governo Lula, e não tem como a indústria brasileira competir com os países chineses, uma vez lá que o trabalho é quase escravo e desumano. Mudando de assunto, mas ainda nos temas nacionais, vamos falar a respeito do julgamento que existe no TSE contra Jair Bolsonaro. Em parecer no qual defende a condenação de Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral Eleitoral afirmou que o discurso feito pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, né, claro, a embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, mobilizou parcela da população a se insurgir contra o sistema eleitoral do país. A manifestação do órgão foi entregue nesta quarta-feira ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e é o último passo da acusação antes do início do julgamento, que pode levar à inexigibilidade de Bolsonaro. Referente a este tema, Betão, Jair Bolsonaro deve ficar inelegível por um discurso feito a embaixadores no Palácio da Alvorada, que, segundo a acusação do Ministério Público Eleitoral, insurgiu a população contra o sistema eleitoral do país. Bom, Fred, essa é uma situação já colocada há muito tempo, né? Não é de hoje que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele atacava as urnas, falava que as urnas não eram confiáveis, que tinha fraude, e insinuava tudo isso por aí. A gente precisa entender o seguinte, são duas questões, né, que você pode levantar ali. Primeiro, que ele estava em exercício do cargo com representantes como um representante de Estado, com outros representantes também de Estado, oficialmente falando sobre o sistema eleitoral. Então, a instituição da presidência da República, né, falando de um sistema que o elegeu, falando de um sistema que sempre deu a ele a legitimidade para exercer o cargo, né, com outros estadistas que estavam ali colocados. Então, a fundamentação, eu não li ainda a fundamentação do Ministério Público Federal, não, Ministério Público Eleitoral,
mas eu quero ler. Agora, quando se coloca um chefe de Estado falando determinadas coisas e insinuando ou então colocando em xeque, sem provas, aquilo que ele tinha dúvidas ou que ele queria incriminar, ele tem que ser responsabilizado sim, Fred. Mesmo porque você pode falar de tudo, inclusive até de liberdade de expressão, você pode falar de qualquer coisa que é uma opinião, mas tudo isso esbarra num direito constitucional também, né? Nenhum direito constitucional é absoluto. Então, ele falando aquilo ali como chefe de Estado, sim, ele tem responsabilidade, sim. Eu acho que o TSE ele tem que tomar as medidas que são cabíveis, mas a gente precisa lembrar também que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito. Enquanto não transitar em julgado, a gente pode até emitir uma opinião, concordar com isso ou com aquilo, mas quem define isso e quem vai definir isso é o juiz eleitoral que está a cargo dessa ação. Eu acho que a gente nós precisamos voltar a nos debruçarmos na Constituição brasileira, na Constituição Federal, na Constituição Cidadã e colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Zé, sua opinião a respeito da possível, desse inquérito que a gente fala, Betão, como seria? Aí é uma ação. Uma ação do TSE pedindo a inexigibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Já era esperado, né, Fred? Desde que o Bolsonaro saiu do governo, no final do ano passado, já era esperado que esse novo governo, as pessoas que defendem essa atual política, iam, de todas as maneiras, tentar derrubar o ex-presidente Bolsonaro. Questão política, simplesmente política. Eu não acho que ele fez nada demais, até porque, diante de um Brasil onde todo mundo fala tudo que quer, a hora que quer, do jeito que quer, políticos inclusive, ele usou, se foi certo ou errado, usou do seu direito de dar a sua opinião. Isso não quer dizer que ele é a opinião das pessoas. Quem é obrigado a acompanhar a opinião do presidente da República? Agora, a questão dele ser julgado, ele deve ser julgado sim, conforme todas as outras pessoas que falam que não devem ou que é entendido que não é o correto, devem ser julgados. Só espero que, conforme disse o Betão, que se use a Constituição igual para todo mundo, que não seja diferente só para ele, ou só para quem não é para quem não divide a mesma opinião do atual governo brasileiro. É isso que nós precisamos aprender no Brasil. Nós precisamos realmente respeitar a Constituição, mas respeitar dos dois lados. E o que a gente vê muitas vezes é um desrespeito com a Constituição. Vou te dar um exemplo bobo. Só um exemplo bobo. Tem vídeos aí, isso ocorreu, rodou o Brasil inteiro, de uma festa do pessoal do Projac, no jornalismo do Projac, no dia da eleição, 31 de outubro, fazendo uma festa comemorando a perda do Bolsonaro. Não foi nem a vitória do presidente Lula. Visivelmente, eles vibravam com a saída do presidente Bolsonaro. E essa semana, eles fizeram, diante da demissão em massa, demissão em massa do sistema de jornalismo, do sistema Globo de televisão, rádio, CBN e TV Globo e todo o complexo jornalístico do sistema Globo de comunicação. E eles fizeram greve lá em frente ao Projac, lá no Jardim Botânico, lembrando desse fato, reclamando das demissões e lembrando que eles foram errados ao fazer isso. Então, aqui no Brasil, cada um só olha para o seu lado, para o seu umbigo. Ele olhou para o umbigo dele, deve ser julgado, sim. Agora, espero que ele seja julgado da maneira correta, dentro da Constituição. Se ele estiver errado, vai ser punido. Tão doido para poder colocar ele inelegível mesmo, porque ele é a oposição, e é a maior oposição desse governo que está aí. Agora, esse governo tem que bater no peito também e encarar uma posição forte. Não é só nadar de braçada sem ter oposição, não. O Bolsonaro querendo ou não, uma oposição fortíssima ao atual governo. Vamos ver o que vai dar isso aí, eu não posso... a minha opinião é essa, acho que ele não falou nada demais, tá certo? Mas também não vejo nada demais que ele...
Tivemos um probleminha com o sinal do Zé Raimundo, daqui a pouquinho ele volta. Só apontou algumas coisas sobre a fala do Zé? Voltou, Zé? Os mesmos direitos dos outros. Deu para ouvir? Repete o finalzinho, por favor. Por que ele falou? Eu falei que ele seja julgado dentro da Constituição com os mesmos direitos que as outras pessoas são julgadas. E que não tenha só a veia política para querer derrubar aquele que é o enfrentamento do atual governo. Só isso. Ok? Ok, Zé. Só para pontuar o que você falou, Zé, o Eduardo Bolsonaro está aqui em Belo Horizonte no lançamento do livro que ele fez o pai, deu entrevista na Band para o Eduardo Costa, agora também para o Tempo, dizendo que o Bolsonaro é candidato natural a bater chapa daqui a 4 anos com o Lula. E voltando um pouquinho sobre a questão da taxação, né, dos produtos importados, a China, como tinha que ter um valor inferior a menor que $50, quando você comprava um sapato, a mulher comprava um sapato ou um tênis muito caro, o que eles faziam para burlar? Porque só pode ter $50. Dividir em 2 entregas, né? Uhum. Se é brasileiro fazendo isso, nós mesmos descíamos o porrete. Então, o presidente Lula, certo. Rapidamente, gente, só para a gente voltar aos temas locais, a gente não pode falar sobre as compras do presidente Lula e da Janja, primeira-dama Janja, bem atuante. Eu acho que nunca teve uma primeira-dama tão atuante como a Janja, gastou quase R$200 mil com pouquíssimos móveis para Alvorada. Para se ter ideia, a cama do Lula e da Janja custou R$42 mil. Começar agora para você, Zé, qual a sua opinião a respeito disso? Agora pode, né, Fred? Agora pode. No governo passado, tudo que acontecia, todo o gasto que acontecia do governo era exagero, era um absurdo, a imprensa caía de pau. E agora, como é o governo atual e aqueles que abraçaram e que são dependentes desse governo atual, né, que não vai mexer com o salário deles, vai mexer com as verbas publicitárias dessa turma que tanto criticou, então para eles está tudo normal. E por isso que eles estão lá na porta da Rede Globo agora, pedindo para voltar ao emprego deles. Esse pessoal que tanto criticou. Então isso é um absurdo. Não é só o absurdo da cama custar R$42 mil e de 200 e tantos mil reais dos móveis da Janja e do Lula, não. Os absurdos são de todos os governos que por lá passaram. Agora, esse também é absurdo. Ele não pode deixar de ser absurdo só porque é o governo que está aí no momento. Os absurdos sempre aconteceram e continuam acontecendo. Aliás, a mordomia nos governos Lula, elas são enormes, né? Vamos falar do Aerolula lá da outra vez, que ele comprou o avião supersônico, o mais caro do mundo na ocasião. Tá aí, esse governo é um governo gastador. Gasta dinheiro mesmo, porque não é dele, né? É do povo. Betão, a cama foi 42.230, ela é em revestimento em couro grão natural, foi exigência das Janja. A poltrona ergonômica custou 30 mil e a poltrona fixa 20 mil. Você acha que é perder tempo como nós estamos perdendo para falar um trem desse? Não, eu acho que vale comparar, né? Por exemplo, Bolsonaro gastou pelo menos 697 mil em campanha no cartão corporativo. Então, se você pegar só na campanha, que ele foi praticamente de 30 dias, ele gastou 3 vezes mais do que eles gastaram com móveis lá pro Alvorada. Não tem sentido, né? É você levantar uma bola que não tem sentido. Eu acho que a turma tem que entender o seguinte: nós precisamos pôr esse país para andar, precisamos resolver o problema da fome que o governo passado deixou, precisamos resolver o problema do desemprego, da fila do osso, né? Nós precisamos manter o dólar caindo, agora brigar com o presidente do Banco Central para baixar os juros, reorganizar esse país, fazer a reforma tributária que o país precisa e deixar esses caras se resolverem com a justiça desse mundo teratológico que nós vivemos um tempo atrás. Essa turma que está aí tem que voltar do esgoto de onde saíram. Essa que é a realidade. Não tem outra conversa, não. Né? Não tem moral para falar nada. Esse rapaz está lançando um livro aqui. Eu nunca vi um presidente querido que não conseguiu reeleger. Então, assim, nós precisamos ter um pouco de paciência e um pouco de respeito com as nossas instituições, que eu tenho falado isso aqui o tempo todo,
e entender que o país precisa crescer em todos os níveis, né? Crescer em termos de emprego, crescer em desenvolvimento econômico, né? Tá aí em todas as mídias e todos os jornais. Em 3 meses, o governo que está aí cumpriu 1/3 das promessas já que fez. Então, eu acho que a gente precisa pôr o país para andar, desenvolver o país, e eu acho que as pessoas que são conservadoras, as pessoas que são de direita, têm que retomar o seu campo de diálogo, né? E não ficar agarrado na barra de uma saia de um governo que defendeu ditadura e tortura, né? E muito menos aqueles que fizeram conluio com a justiça para poder prender uma pessoa que não tinha provas. Então a gente precisa pôr esse país para andar e encerrar esse assunto, pôr uma pedra e deixar a justiça fazer o seu papel e as instituições funcionarem. É isso que eu penso, Fred. Vamos voltar então ao tema local. Essa semana, desde segunda-feira, a cidade de Nova Lima ficou muito, principalmente a comunidade escolar, ficou muito assustada porque viralizou nas redes sociais, Instagram, Facebook e no WhatsApp, mensagens, supostas mensagens de ataques às escolas aqui de nossa cidade. Isso tudo depois que aconteceu na cidade de Blumenau. Com isso, nós trouxemos em matéria de capa o Jornal Banqueta de Notícias, ouvimos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Câmara Municipal, para saber quais as providências foram tomadas. Betão, a respeito disso tudo, qual a lição que a gente fica pra gente? Foi dado muito holofote onde não se deve dar holofote, uma discussão em termos geral sobre esse tema. Ô Fred, isso é uma tragédia, né? Porque toda vez que acontece esse tipo de ações, que começa ali, me parece, com as facadas que aconteceram lá atrás, e a mídia deu aquela cobertura. Eu não sei o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Isso é um caso de estudo, da gente trazer no Cultura Geral, no Conexão Leão, na TV Banqueta, no Foco, e trazer psicólogos, psicanalistas, sociólogos, filósofos, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que tem trazido esse empoderamento do ódio, né? E agora transferindo isso também para as crianças. Então, assim, essa violência gratuita, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir todo esse movimento que foi feito ao longo do tempo de violência, né? De empoderamento da violência. É um desafio para todos nós, é um desafio para as forças de segurança, é um desafio para os prefeitos, é um desafio para os governadores, para o presidente da República, para as secretarias de educação do Brasil inteiro. Eu acho que isso cabe uma grande discussão nacional de como anda não só a nossa educação escolar, sabe, mas a educação de dentro das nossas casas. Isso é que a gente precisa observar, porque essas coisas também acontecem, saem de dentro das nossas casas. Quem tem pai, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem parentes ali que estão nessa formação e nessas idades. Então a gente precisa repensar a nossa sociedade e pensar tudo isso, como que a gente, de que forma que nós chegamos aí, até que ponto nós chegamos nessa situação. Então a gente precisa pensar tudo isso, repensar a formação das nossas crianças e repensar também o que a gente precisa reconstruir nessa sociedade que está tão violenta, e a gente está vendo isso nas escolas. Então, parabenizar aqui as forças de segurança da cidade, que foi prontamente, né, foram para o campo prontamente para poder dar uma resposta para a sociedade, né? Ainda ontem, eu saindo da prefeitura, encontrei todas as forças de segurança ali reunidas, né? Você foi lá na companhia de polícia fazer entrevista com o capitão. Eu acho que tudo isso forma um arcabouço de segurança. Mas mais importante que isso é os pais retomarem o seu papel, né, de formação dessas crianças. Porque só a escola sozinha não dá conta, né? A escola sozinha não dá conta, os professores não dão conta sozinhos, porque o volume de informações, o volume de coisas está muito grande, e as pessoas estão muito atarefadas e o desafio é muito grande. Então, Fred, é um assunto que a gente vai ter que perdurar nele aqui,
trazer especialistas e conversar e debater e tentar achar um caminho, todos nós juntos, sociedade civil organizada, população de uma forma geral, a mídia de uma forma geral, e também repensar nessa forma de noticiar tudo isso. Zé Raimundo e público de casa, o que é de mais importante é, como o Betão disse, as forças de segurança atuaram rapidamente e a Polícia Civil, em 48 horas, identificou as 3 ameaças que tivemos em Nova Lima. Uma no Jardim Canadá e 2 as escolas da sede aqui de nossa cidade. Todas as 3 foram identificadas, tratam de 4 menores, porque no Jardim Canadá existiam 2 menores envolvidos, foram identificados, já estão de posse da Polícia Civil, a Polícia Civil já está de posse desses menores, aí ela vai tomar as providências que se deve tomar com os menores, e o mais importante, foi tudo trote, não teve, eles estavam querendo fazer gracinha, mas a pergunta é também, não criamos pânicos. Imagina você, se suas meninas fossem novas ainda, no ambiente escolar, saísse que sua filha, a escola da sua filha, ia ser massacrada. É difícil não criar o pânico, por isso que a força de segurança tem que atuar. Não pode pagar para ver, né, Zé? Não, de forma alguma. Agora, só passando essa informação que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, Fred. Esse problema ele aconteceu não somente em Nova Lima, mas praticamente no estado de Minas Gerais inteiro. Aqui na região onde eu estou agora, na região da Zona da Mata, a coisa correu muito feia, de maneira muito complicada por aqui. Talvez em algumas cidades a polícia não teve a mesma competência que teve o pessoal de Nova Lima e não conseguiu detectar as pessoas envolvidas, os menores, na maioria desses casos são menores e adolescentes que estão envolvidos. Então, isso não aconteceu somente em Nova Lima, tá? Só como informação. Isso aconteceu muito dentro do estado de Minas Gerais. Agora, Fred, há muito tempo que eu bato na seguinte tecla. O avanço tecnológico no planeta, no mundo, ele tem uma parte muito boa, que é a facilidade, nós ganhamos agilidade em muita coisa, ganhamos conhecimento em muita coisa, tudo facilitou com o avanço tecnológico. Mas, por outro lado, ele foi um desastre grande. E esse é o maior exemplo. Tá? Esse avanço tecnológico, através das redes sociais, principalmente do WhatsApp, do canal do WhatsApp, com pessoas que... qualquer pessoa, ela entra no WhatsApp e participa do WhatsApp de forma livre. E isso tem causado esse tipo de problema. Então, um exemplo de um cara, de um maluco, que invadiu uma escola, mais uma vez, invadiu uma escola, matou crianças, matou professores, ameaçou todo mundo, isso vira moda. E essas pessoas desarticuladas, muitas vezes adolescentes, né, de cabeça ruim, que não tem a formação dentro de casa, não tem a formação familiar, o bullying nas escolas, está provado aí que esse bullying nas escolas hoje, ele tem realmente atrapalhado, enfim, esse é um lado muito perigoso dos dias de hoje. A coisa vira uma bola de neve e vai virando um carretel. Então, tem que a ação das forças policiais, da segurança nacional, elas têm que agir forte, e eu percebo, por tudo que eu estou vendo nessa semana, que foram onde aconteceram os fatos, que a força, não só de Nova Lima, mas a força no Estado, a força brasileira, todo mundo preocupado com isso, o governo federal, inclusive, já está preocupado em mudar algumas coisas e implantar algumas leis para poder inibir esse tipo de situação. Muito fácil, é igual torcida organizada. Até hoje, nós temos 20 anos que nós vemos torcida organizada que vai no campo, do campo de futebol, para bater, para matar, para ameaçar, e não tem punição. E isso não muda. A mesma coisa é com os crimes da internet. Tem que punir o torcedor que briga no estádio de forma pesada. Tem que haver condenação, tem que haver uma punição severa para que ele não sirva de exemplo. E a mesma coisa para quem comete esse tipo de crime, seja até menor de idade. Temos que achar uma forma de penalizar essas pessoas para que não haja. Porque o drama foi muito grande e qualquer pessoa tem razão de não querer o seu filho na escola, não querer o seu neto na escola, porque
a insegurança é muito grande. Então, lamentável tudo isso que aconteceu. Por outro lado, a Força Policial de Nova Lima, a inteligência policial de Nova Lima, agiu rapidamente. Isso dá um alívio para as pessoas de Nova Lima. Não foi igual em cidades por onde eu tenho passado essa semana, não, infelizmente. Estou encerrando minha participação aqui, Fred. Nós temos um compromisso agora. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço, Zé. Agora, só para falar sobre a respeito do que Zé falou, um dos menores que a Polícia Civil identificou de Nova Lima tinha 12 ou 14 anos, entre 12 e 14 anos, e estava usando o telefone da avó de 70 anos. Só para você ter ideia. Mas vamos lá. O que é mais interessante é saber o que a Prefeitura de Nova Lima e as outras forças de segurança fizeram. A Prefeitura de Nova Lima, ela colocou para funcionar onde várias já estavam funcionando as câmaras de segurança, que é importante, que são interligadas com o centro integrado dessas câmaras que ficam na Guarda Civil Municipal. Até segunda-feira todas elas vão estar em funcionamento. E também colocou vigia nas portas das escolas para cuidar da entrada e da saída dos alunos, de pessoas que frequentam a escola, principalmente no horário de funcionamento. Além disso, a Polícia Militar junto à Guarda Civil Municipal estão visitando todas as escolas, sejam elas privadas, públicas, municipais ou estaduais. E a Polícia Civil, de forma brilhante, em 48 horas, como o Zé acabou de falar, que está em Minas Gerais, mas em outras cidades não tiveram a competência de Nova Lima, e em 48 horas identificaram essas ameaças, identificaram as pessoas e confirmaram que era trote, o que deixa as famílias mais tranquilas, mas reforça a Prefeitura, reforça a Polícia Militar e a Polícia Civil, que a operação vai continuar e que se você de casa ver qualquer coisa diferente, receber qualquer coisa diferente pela internet, não disseminar, receber pela internet, pega um print e vai até a Polícia Civil, Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal, que foi assim que foi identificado os 4. Porque é muito simples falar, tá tendo uma ameaça, mas qual? Na hora que você chega, tá tendo ameaça, esse print fica mais fácil da competentíssima Polícia Civil fazer o seu trabalho. Dentro disso, Betão, uma pergunta que eu ia fazer com você, e eu também vou entrar nesse detalhe. Você é a favor de polícia dentro das escolas? Fred, nesses casos aí não tem outra alternativa assim. Não é que tem que ter polícia dentro das escolas, mas eu acho que a gente precisa garantir a segurança de todos que estão dentro da escola, né? Professores, não só dos alunos, mas dos professores, das pessoas que estão ali trabalhando e tal. Eu acho que a polícia, gente, ela tem que ser bem-vinda nos lugares. A gente não pode ter um olhar marginalizado da polícia. A polícia está dentro da escola, fora da escola, nos lugares, né? Ela tem que só cumprir o papel dela de servidora de segurança pública, uma servidora comum com qualquer outro servidor público, só que ela é garantidora da segurança pública. Então a gente tem que ter a gente tem que ter um olhar garantista das coisas. Então, assim, polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal ambiental, isso tudo faz parte, né, das nossas forças de segurança. Polícia militar pode entrar em qualquer campo, em qualquer lugar da cidade, na prefeitura, em qualquer repartição pública. Não tem problema entrar, eu não vejo problema nenhum nisso, não. Sobre essa questão, Betão, não é a questão de ter polícia dentro das escolas ou não, essa Sim. questão de arma dentro da escola. A questão não é essa. A questão é que eu sou contra, é porque a gente não vai dar conta, o sistema não dá conta. Isso é sem sombra de dúvida. O sistema não dá conta. Não é colocar a polícia lá dentro, né? Mas assim, ela está livre. É um ambiente de uma forma geral, que já tem. Sim. Tanto que a Prefeitura de Nova Lima já está finalizando, segundo a entrevista do Cristiano, o concurso da guarda sai, o concurso, tudo, até o final do ano tá ok. Que nós vamos ganhar 100 guardas civis municipais. Mas esses 100 guardas civis municipais não vai ser para ficar na porta de escola. É para suprir todas as necessidades de segurança que existem. Então não há necessidade de ter guarda na escola. É porque a gente não tem
efetivo para isso. E quer queira, quer não queira, no Brasil, quantos acontecimentos teve nos últimos 10 anos? Quase, é muito pouco. Mas tem uma solução antiga que poderia ser revitalizada. As escolas tinham disciplinários. Você lembra disso? Nós tínhamos disciplinários nas escolas. Então, eu acho que nas escolas particulares, não sei se hoje ainda tem, eu acho que não, mas eu acho que pode. É uma ideia a se pensar novamente, né? Ter ali 2, 3 pessoas ali que ficam ali nas escolas olhando e tal, observando e tal. Eu acho que é uma boa ideia, sabe? Só para finalizar a questão, bom trabalho da Câmara Municipal, né? Muitas vezes se queixa dos vereadores, os vereadores propuseram o botão do pânico, proposta feita pelo vereador Danúbio, a prefeitura está estudando, é viável sim. A Viviane propôs a questão do scanner, né? Do detector de metal. Eu sou um pouco contrário a isso, porque isso não vai impedir, que a pessoa vai julgar pelo muro, alguma coisa assim, mas também é uma ideia legal. E o Tiago, o presidente da Câmara, pediu celeridade no concurso da Guarda Civil Municipal. Então, o que é bacana... Eu queria deixar essa proposta do disciplinário, Fred. Eu acho que é um olhar diferente. Eu acho que custa menos, eu acho que você tem um olhar mais humanizado e pessoas mais experientes, que, por exemplo, numa situação de pânico, tem muito mais celeridade um disciplinário dentro da escola do que qualquer outra efetividade. O botão de pânico também eu acho uma coisa legal e tal, que até ajudaria, mas o disciplinário, gente, quem não conhece essa modalidade, existiu muito nas escolas particulares, principalmente em Belo Horizonte, de ter essas pessoas dentro das escolas. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser revitalizada pelas escolas, inclusive pelas escolas municipais também. Betão, o último tema do Jornal Banqueta, também importante dar uma passadinha rápida nesse tema, é a questão da dengue, né? A questão da dengue que já é epidêmica no estado de Minas Gerais. A dengue mata, veio a Covid, a gente ficou um pouco relapso na questão da dengue. A prefeitura iniciou hoje o Bota Fora, que é uma atitude antiga, mas que funciona muito bem, né? Pode acompanhar aí nas redes sociais da TV Banqueta. O Bota Fora começa hoje e vai até terça-feira, para você ficar atento no seu bairro. Bota Fora funciona como? Você vai lá no site no Instagram TV Banqueta, olha o dia do seu bairro, você vai lá na sua casa, tira os entulhos todos, bota na porta, o caminhão vai e passa. É uma economia legal, além de estar cuidando da sua família contra a dengue. Importante dizer que em Nova Lima existe uma morte sob suspeita aqui na nossa cidade, para deixar o tema e mostrar que é sério. Betão, dengue mata. Fred, é importantíssimo a gente salientar isso aqui, né? Porque sai a Covid, entra a dengue, aí daqui a pouco sai a dengue, entra outra coisa. O mais importante, gente, para além do serviço que é prestado pela prefeitura, é a gente ter a nossa consciência de cidadão. Então, assim, não deixar água parada, manter as coisas limpas, né? Trocar água de vaso de planta, essas coisas básicas, gente, né? Porque o mosquito ele prolifera nesse sentido. O lixo no chão, você joga um papel de bala no chão, qualquer coisa ali acumula água, pode virar um foco, um copinho de iogurte, né? Quantas vezes eu vejo as pessoas jogando as coisas pela janela de carro, jogando as coisas pela janela de ônibus, jogando as coisas no ponto de... Olha, quando acaba um evento, quando a gente está em algum evento ali, Campo do Vila, no jogo do Vila Nova, ou no Sexta na Feira, ou qualquer outro evento, um festival de chopp, qualquer coisa, quando acaba, parece que estava todo mundo num chiqueiro. Essa que é a realidade. Copo no chão, plástico, papel. Gente, vamos tentar criar esse sentido de cidadania, né? E trazer para dentro de nós, internalizar essa condição, né? Lixo é na lixeira, né? Ah, não tem onde jogar? Põe na bolsa, põe no bolso. Chegou pela lixeira, joga fora, né? Carrega o copinho de iogurte até perto de uma próxima lixeira para você poder descartar e tal. É assim, é com a educação que a gente vai mudar isso. Não tem outro caminho, não, Fred. Betão, chegamos ao final do nosso programa curtinho, mas muito interessante. Seu pitaco final. Ô Fred, meu pitaco final, fica aí o abraço para o nosso grande amigo Fuca, né, que foi o secretário de Cultura, né, nosso grande amigo,
E deixar um forte abraço também para a população, de uma forma geral, para as pessoas que nos assistem, dona Nair, que deixou um abraço forte para nós, viu, Fred? E as pessoas que nos encontram aqui na cidade, parabenizando pelo programa. Então, o pitaco final é esse, é um abraço para a cidade de Nova Lima, que tem abraçado tão carinhosamente o resenha todo. Chega na quinta-feira, na sexta-feira, todo mundo comentando do resenha, as pessoas comentando para o bem ou para o mal também os nossos recortes aqui. Eu acho que isso tudo é válido, é o espaço democrático de debate que a gente tem aqui na nossa televisão, na televisão da nossa cidade, e isso é tudo muito importante para todos nós, Fred. Isso aí, e opinião é livre, cada um tem a sua, né? Por Exatamente. Isso que a gente chama TV comunitária, lembrando sempre disso. Betão tem sua opinião, eu tenho, e a do Zé também. Meu pitaco final é parabenizar, ao mesmo tempo satisfeito com a atuação das nossas forças de segurança, né? Como é bom ter a Guarda Civil Municipal, comandada pelo Cristiano, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que em poucas cidades, como disse o próprio Zé, que está em Minas Gerais, só que em outra cidade, em poucas cidades, em 48 horas, resolveu-se tudo, identificou as pessoas, provou que era trote, que não pode pagar para ver, tem que ter a segurança, eu, pai, tenho que ter segurança para levar minha filha para a escola, então está tudo sob controle. E o mais importante, essa facilidade é por que nós temos o alicerce pronto, como a cidade toda por câmera, então isso facilita bastante. Então dizer você de casa, fique tranquila, é claro que estamos em momentos difíceis, mas foi provado que Nova Lima está segura. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça, notícia falsa só serve para gerar uma sensação de insegurança e é justamente o que queremos, o que não queremos no nosso ambiente escolar. Até a próxima quinta-feira com mais Resenha Banqueta.